Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Será que você tem esse transtorno? Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou Diego, para quem não me conhece, e nós estamos aqui na nossa caminhada no deserto, praticamente todos os dias, falando um pouquinho sobre esse desafio de quem passou pela separação, o que enfrenta, as dificuldades. E hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Sim. Desde já eu já quero pedir para você, viu? Se inscreva no canal, já deixa o seu like nesse vídeo e um recadinho para quem está assistindo agora pela manhã. Hoje está tudo indicando que nós alcançaremos hoje 100.000 inscritos no canal. Eu havia feito uma promessa lá no início, todos me perguntavam assim, Diego, qual é a sua história, o seu deserto? O que deu origem ao manual do casamento? Eu dizia assim, olha, essa história só contarei quando nós alcançarmos 100.000 inscritos. E eu me recordo dessa promessa e estamos programando uma grande festa para hoje à noite. Eu e a Juliana estaremos juntos fazendo uma live especial dos 100.000 inscritos e contando essa história para vocês e tantas outras coisas. Então, assim, não marque compromisso para hoje à noite. Se prepare porque tem coisa muito boa vindo hoje à noite. Então já se inscreva no canal, viu? Para chegar logo nesses 100.000 inscritos. E família, dado esse recado, bora então falar sobre borderline. Eu quero hoje, antes de nós falarmos do borderline, eu quero ler para vocês algumas definições a respeito do borderline. Quando, ou se não, né, um termo mais técnico que é usado, que é o transtorno de personalidade limítrofe, eu quero fazer uma leitura. Imagine que você vai no Google e você vai fazer algumas pesquisas a respeito do assunto. O que você vai se deparar? Quando você pergunta para o Google a respeito disso, ele vai te dizer assim, ó, que o transtorno mental caracterizado por humor, comportamentos e relacionamentos instáveis. E aí é dito bem assim, a causa do transtorno de personalidade limítrofe não é bem compreendida, ou seja, clinicamente falando, psicólogos e estudiosos da área não conseguem compreender como que começa esse transtorno de personalidade. E eu vou falar para você como que começa. É dito que o diagnóstico é feito com base nos sintomas. Os sintomas incluem instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Os tratamentos incluem psicoterapia ou, em alguns casos, medicamento. A hospitalização ajudará se os sintomas forem graves. Não requer exames laboratoriais ou exames de imagem. Tá, então vamos lá. Borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. O que diz respeito a esse transtorno de personalidade? Uma pessoa que apresenta alguns sintomas comportamentais e, dependendo desses sintomas, ela pode ser diagnosticada então com essa doença, com esse transtorno. Os sintomas. Os sintomas seriam medo de abandono, idealização de relacionamento, irritabilidade, autoimagem deturpada, alterações do humor, autossabotagem, impulsividade e comportamentos suicidas. Então, se você tem alguns desses comportamentos, se você tivesse diante de algum outro psicólogo, terapeuta, um médico, um psicanalista, um psiquiatra, ele diria então que você tem esse transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. Só que o que acontece? O que eu tenho para te dizer em relação a isso? Assim como
TDAH, narcisismo, o borderline também, cientificamente falando, não tem uma comprovação de sua origem. Ou seja, existem linhas de estudos que tentam achar a origem desse transtorno. E assim como se dizem com o TDAH, com o narcisismo, como não se sabem a origem, o que dá causa a esse transtorno, a ciência também alega não ter cura. Deste modo, o que a ciência diz é, olha, se você tomar os seus remedinhos para ficar mais calmo, para dormir, para não dar trabalho para ninguém, então você vai controlar o seu transtorno. E agora eu preciso trazer para você a minha visão em relação a esse assunto. Por quê? Eu trabalho há praticamente 10 anos com pessoas, com casamentos, e chegou em um determinado momento em que eu esbarrei no meu dia a dia com o transtorno de personalidade borderline, com o narcisismo e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E isso entrou na minha rotina, no meu dia a dia, dentro do contexto do casamento. E aí, diante disso, eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos pessoais, acompanhar alguns estudos de caso específico e chegar a algumas conclusões, e as quais eu vou passar aqui agora para você. Então, se você hoje foi diagnosticado com esse transtorno e se porventura você é um profissional da área, então certamente esse vídeo vai te ajudar um pouquinho na sua linha de estudo. Quais são as conclusões que eu cheguei? Tanto o transtorno de personalidade borderline, quanto o narcisismo, como o TDAH, mas o TDAH com algumas particularidades, que em outro vídeo eu já falei sobre isso, eles possuem a sua causa no casamento. Por que eu digo isso no casamento? Note que o borderline ele tem como característica as alterações comportamentais e as relações interpessoais do indivíduo. Só que vamos entender uma coisa. Assim como o narcisismo, o borderline também não traz alterações químicas no organismo. Trazem apenas alterações comportamentais. Então não tem como você fazer um exame de sangue ou um exame de imagem e chegar à conclusão que você tem borderline ou narcisismo. Ou seja, nós não estamos falando de alterações biológicas. Nós estamos falando de percepções psicológicas. Nós estamos falando de alterações comportamentais. Deste modo, a causa ela é provocada. Algo acontece para que haja, então, alterações comportamentais. E essas alterações comportamentais, naturalmente, elas são julgadas por uma normativa da sociedade pré-estabelecida que vai dizer se você tem ou não esse transtorno, se você está ou não ultrapassando a linha do aceitável. Então, vamos lá. Primeira característica, primeiro sintoma, medo de abandono. Borderline, ele vai ser diagnosticado na maioria dos casos em adultos que passaram por separação, que passaram por um abandono ou que passaram por muitos conflitos no casamento aonde se desenvolveu esse medo. Então nós temos essa causa. Você não vai achar uma criança de 5 anos, de 7 anos com esses sintomas. Você não tem. Você vai ter isso em adultos pós-casamento. Um solteiro, você não vai achar isso. E aí, quando você pega essa linha do abandono, fala-se muito, e eu, inclusive, já falei muito disso aqui no canal, do fato de você ter o casamento dos pais, muitas das vezes, como parâmetros. Né? Você vai ter isso como um parâmetro. Entretanto, os abandonos dos pais, eles não são suficientes para se desenvolver todas essas características. Embora você já ache alguns traços disso quando vem do relacionamento dos pais. Isso é possível você identificar. Mas
o diagnóstico completo você só vai ter isso em um adulto casado que passou por um processo de separação ou por uma crise no casamento muito grande, o qual havia muitas ameaças de abandono. Deste modo, nós já começamos a trazer uma causa, uma origem, aonde começa o problema desse transtorno. E aí eu lhe pergunto o seguinte: se essa pessoa não for abandonada, se essa pessoa se sentir segura com o seu marido, com a sua esposa, esse sintoma não vai se diminuir ou ser erradicado como um todo? Vai. Ou seja, você tira o abandono e você coloca a segurança, naturalmente você agora perde essa característica. Então, enquanto a ciência fala que não tem cura, a gente já começa a ver que alterações de compreensão de determinadas situações é possível alterar o quadro. E a primeira característica é essa, o medo. Então, você rompe com essa barreira do medo, naturalmente você começa a colher agora resultados diferentes. Outra situação é idealização do relacionamento. Isso daqui é fantástico. Sabe por quê? Para você ser diagnosticado com borderline, você precisa apresentar esse sintoma. Como que funciona esse sintoma? Você vai falar para o seu psicólogo, para o seu médico, para o seu terapeuta, seja lá quem for te diagnosticar, o que você imagina de relacionamento. Qual que é o problema? Você tem uma visão de relacionamento. Você é cristão, você aprendeu que casamento é até a morte e você aprendeu que uma separação não vai de fato separar vocês, porque vocês são uma só carne. E você fala isso para o seu médico. Você fala para ele assim, olha, eu acredito na restauração do meu casamento, eu quero buscar a restauração do meu casamento, eu acredito que casamento é até a morte. Aí vem o médico com um padrão social de comportamentos e fala assim, não, você está idealizando um relacionamento. O relacionamento não pode ser assim. Se seu marido não quer estar com você, você tem que deixá-lo ir embora. Você não tem que ir atrás, você não tem que buscar a restauração, não tem esse negócio de você ficar orando a Deus. Você está idealizando um relacionamento. Pronto. Entenda que você idealizar é você planejar, é você almejar, é você criar o foco, determinar um padrão que você almeja alcançar. Isso em nenhum lugar do mundo, sob nenhuma esfera intelectual de qualquer sociedade em tempos remotos, isso era considerado um crime. Hoje, na atual cultura que nós vivemos, isso é utilizado para dizer você é doente, você tem um transtorno, você precisa tomar remédio. Porque você idealizou um relacionamento. Porque você determinou padrões. Enquanto hoje a comunidade científica, principalmente a ciência social, ela vai dizer que, olha, você tem que respeitar o outro é daquele jeito mesmo, se ele quiser ir embora que vá, você não pode determinar que seu relacionamento tenha planos, projetos, essas coisas, você não pode fazer nada disso. E aí, se você fala que você tem uma idealização de relacionamento, então você acaba de preencher um requisito para que digam que você está doente. Outro sintoma, irritabilidade. Eu estou fazendo alguns vídeos aqui no canal, dei uma freada essa semana porque tive viagens, outros compromissos, acabei não conseguindo terminar. Mas o deserto ele tem fases. E eu já produzi um vídeo que fala sobre a fase da raiva. Ou seja, em um determinado momento da separação, é comum que a pessoa fique com raiva, ela tenha mais raiva, ela fique mais irritada devido a tudo que ela está vivendo, as frustrações, os enganos, as mentiras, tudo isso vai provocar nela naturalmente maior irritabilidade. Só que isso passa. Isso é uma circunstância, é temporário. É uma série de comportamentos que quem lida com a separação acaba passando por isso. Agora, vamos entender que quando fala-se de irritabilidade, você precisa compreender que é uma irritabilidade específica.
ou pelo menos deveria ser, em torno de um único indivíduo, de um único relacionamento que está lhe causando medo de abandono, que lhe causa frustrações pela sua idealização não alcançada, e isso lhe gera irritação. Pessoas que são temperamentais, que já têm uma irritabilidade natural, elas não podem ser diagnosticadas como doente, porque isso é uma característica de personalidade. Ou seja, nós temos aqui um sintoma, se você for olhar clinicamente, é extremamente difícil de você ser justo nessa análise, porque você está colocando no indivíduo uma característica que ele pode ter desde pequeno, que é uma característica da personalidade dele. E aí, quando você vai fazer esse diagnóstico, muitos não consideram essa característica específica a um relacionamento. Tenta colocar em todos. E muitas das vezes a pessoa não tem problema com todos os relacionamentos, tem problema com um relacionamento. Autoimagem deturpada. Isso daqui é interessante, principalmente quando nós falamos sobre a fase da depressão. Porque na fase da depressão, a pessoa ela sofre uma queda vertiginosa sobre a sua autoestima, sobre a sua autoimagem. E quando ela tem essa alteração, naturalmente ela se sente fragilizada, porque ela já foi abandonada, ela foi trocada por outra pessoa. E isso gera nela uma queda de autoestima. Isso é natural no ser humano. Não tem como dizer que a pessoa está doente por causa disso. Você quer fazer um teste? Por exemplo, você é homem, vou falar para os homens que assistem no canal. Você vai para o futebol de quinta-feira com seus amigos. E aí eles vão tirar o time. Se você for o último a ser escolhido, isso vai afetar a sua autoestima ou não vai? Se vê todo mundo sendo escolhido antes, todo mundo foi escolhido antes, e você foi o último a ser escolhido, você percebe que você não foi a última opção, você foi o que tinha. Porque se tivesse mais alguém ali, eles colocariam alguém no seu lugar. Como é que fica a sua autoestima, sua autoimagem? Nesse aspecto, você já vê o quanto é natural o ser humano passar por isso. Se você está num lugar, agora homens e mulheres, 10 pessoas ali, e chega alguém, e ele começa a cumprimentar um por um, e você é o último a ser cumprimentado. Não vem aquelas perguntas, gente, mas por que me cumprimentou por último? Por que eu não fui a primeira escolha da pessoa? Por que eu não fui a segunda escolha? Por que ele deixou eu por último? E de repente você começa a criar uma autoimagem deturpada, extremamente natural. O ser humano passa por esses fenômenos, por esses processos diariamente. E aí agora nós estamos falando de alguém que foi abandonada, que a família virou as costas, a família do marido. O marido trocou por uma outra mulher, que é mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra, mais branca, mais negra, mais rica, mais pobre. Não interessa. Naturalmente você tem a sua autoimagem alterada. A sua autoestima sofre com isso. Ou seja, isso não é uma doença. Agora, obviamente, que existem pessoas que sofrem desde a sua infância com baixa autoestima. E aí é uma outra situação. Não dá pra gente pegar essa característica da pessoa, dessa experiência de vida, porque ela sempre foi rejeitada pela sociedade, talvez pelo jeito dela se comportar, dela se conduzir, e falar que agora o problema está nela, que ela é doente por causa disso. Pela falta de suporte, de estímulo, de tratamento que essa pessoa recebeu ao longo da vida, agora a gente fala assim, não, você tem baixa autoestima, você não se vê bem diante das outras pessoas, então tu é doente, tu tem um transtorno. Outra coisa. Alterações de humor. Mais uma vez, a gente está relacionando agora a questão do deserto. Alterações do humor estão em conformidade com a sua perspectiva sobre cada momento e principalmente as circunstâncias em que você está vivendo. Então, o seu humor, ele pode ser um humor extremamente otimista, alegre, aberto ao mundo, dependendo da sua condição naquele momento. A partir do momento em que você lembra da separação, do abandono, do deserto, e isso te machuca, naturalmente você retrai toda aquela disposição que você estava. E aí eu volto a dizer,
isso também é um comportamento extremamente normal, extremamente natural. Então não dá para você pegar esse comportamento em especial e classificar que uma pessoa que sofre alterações de humor, ela é uma pessoa doente, que precisa tomar remédios. Porque o que, na verdade, se exige... Na verdade, aqui, mais uma vez, nós temos o padrão da sociedade atual determinando os seus comportamentos. Porque, na verdade, o que acontece aqui é o quê? A sociedade fala assim, olha, você tem que estar alegre o tempo todo. Porque as suas alterações de humor, ela tem nome e sobrenome, que é o nome do seu marido ou da sua esposa. E muitas das vezes, em torno disso, o seu humor alterna. E aí, quando se alterna o humor, vem a sociedade e fala assim, não, você tem que estar alegre o tempo todo. Não faz sentido você estar sorrindo, lembrar do seu marido e agora você chorar. Outro sintoma, autossabotagem. A autossabotagem já é curioso. E assim, tem alguns estudos que são dirigidos por equipes de psicólogos e tudo, e eu tenho curiosidade, porque de tudo que eu li até hoje, eu não achei justificativa plausível, e nenhum artigo, nada que justifique que a autossabotagem poderia ser considerada uma doença. Porque quando você aprofunda o entendimento na autossabotagem, na verdade, o que você percebe? Que a autossabotagem nada mais é do que você seguir aquilo que o seu inconsciente determinou, que ele aprendeu, mas ele contraria as normativas morais que você fala que você tem. Por exemplo, é aquela pessoa que ela contribuiu para o casamento dela acabar. Porque no inconsciente dela, ela vai estar melhor sozinha. Ela está melhor sozinha do que com o marido que bebe, do que com o marido que não passa os finais de semana com ela, do que com o marido que passa o dia todo trabalhando e não para ouvi-la. Então, inconsciente, ela olha e fala assim, não, eu vou ficar sozinha igual a minha mãe também viveu sozinha. E aí ela sabota o casamento dela. Ou seja, ela destrói o casamento. Só que como é que a gente fala que ela está se auto-sabotando? Porque agora ela vira e fala assim, eu quero a restauração do meu casamento. Certo. Você destruiu o seu casamento, mas você quer a restauração. Só que o inconsciente dela, porque ela não tem essa noção ainda, o inconsciente dela continua não querendo a restauração. Só que o consciente dela fala assim, eu quero. Só que as atitudes dela é de alguém que não quer a restauração. Então toda vez que vê o marido tem briga, toda vez que envolve os filhos tem situações, e aí o marido só se afasta mais. E aí, com base nisso, fala, olha, essa pessoa está se auto-sabotando. Mas sabotagem tem a ver com você prejudicar algo de maneira maquiavélica, malvado, sabe? Algo muito negativo. Só que no ser humano, não. O ser humano tem as suas razões para fazer isso. Ainda que ela não saiba, mas ela tem as razões para não querer o relacionamento. E por causa disso, ela acaba contrariando aquilo que ela mesma disse. Só que aí agora, que nem eu falei para vocês, eu queria entender o porquê que a autossabotagem pode ser caracterizado por isso. Tá certo que muitas pessoas que estão no deserto estão nessa condição. Eu diria para você que mais de 50% de quem acompanha os vídeos aqui no canal quer a restauração do casamento, falando da boca para fora, do consciente, porque moralmente entende que é bom estar com o marido, porque aprendeu na Bíblia que não pode se relacionar com outra pessoa. Então ela fala assim, não, eu quero meu marido de volta. Mas no inconsciente ela não queria. Tem muitas pessoas que falam assim, Diego, hoje eu vivo melhor. Diego, eu não vou casar de novo, mas também não volto pro meu marido. Porque não quer. Simplesmente por causa disso, porque não quer. O marido não volta, o casamento não é restaurado porque a pessoa não quer. Ela fala da boca para fora porque é um discurso bonito. Mas ela não quer. Ou seja, isso é uma característica de quem está no deserto. E não a necessidade da pessoa ser dopada em remédios alegando que está doente.
Ou seja, isso trata-se muito mais de uma questão de percepção, a maneira com que ela vê as coisas, o quanto ela se conhece, o quanto ela é honesta consigo mesma. Impulsividade. Impulsividade é interessante porque nós vemos muito isso aqui no deserto também. A pessoa acredita que é a última chance, é a única oportunidade e ela faz coisas sem pensar. Eu já falei aqui quantas vezes. Mensagens para o marido de madrugada, visitá-lo na empresa, fazer uma surpresa no aniversário. Tantas coisas que você faz depois que ele foi embora. E aí vem alguém e fala, nossa, você é muito impulsiva. Claro, porque na cabeça da pessoa, ela está sob um contexto que ela acredita que ela não vai ter outra chance para fazer aquilo. E ela faz. Comportamentos suicidas. Bem, nesse aspecto não existe um consenso, porque nem todos que passam por esse transtorno, suposto transtorno, têm comportamentos suicidas. Mas entendamos que uma pessoa, quando ela quer chamar a atenção da outra, ela tem mecanismos. Então é natural que você faça de tudo para chamar a atenção do outro quando você quer a atenção dele. Então você aumenta o tom de voz, você fala manso, você briga, você implica, você ameaça terceiros, você ameaça ele, você se ameaça. Aonde que aparece esses comportamentos dentro do transtorno? Quando a pessoa fala assim, olha, eu não vou viver sem você. Se você não voltar, eu vou me matar. Dessa forma. O que nós podemos, então, concluir em relação a isso? Depois que nós vimos, né, todo esse cenário desse transtorno. Que o que a pessoa, ou vou falar agora na condição de psicólogo, de médico, o que o paciente precisa é de uma compreensão da tua condição. Ele não está doente. Ele está numa condição adversa. Ele não conhece o que está acontecendo com ele. Ele não conhece o que está acontecendo ao seu redor. Ele tem um único problema na vida, que é o relacionamento com seu marido ou com a sua esposa. O transtorno de personalidade borderline, ele vai afirmar que são instabilidades comportamentais em relacionamentos interpessoais. Só que a pessoa que tem borderline, que é diagnosticada com isso, ela não tem problema com todo mundo. Ela tem problema com o marido, com a esposa. É com essa pessoa que tem. Ela trabalha, é uma ótima profissional, ela estuda, se relaciona bem com todo mundo, ela tem um ciclo de amizade que tá um sucesso. Ela tem não sei quantos mil seguidores aí no Facebook, Instagram, nas redes sociais. Ela tá bem. Ela tem um problema com o marido, com a esposa. E aí agora vem um diagnóstico desse e bota na cabeça da pessoa que ela tá doente, que ela tem um transtorno que não se sabe a causa e muito menos a cura. O que eu quero falar para você em relação a isso? Quando alguém fala para você assim, olha, você está doente, eu vou falar agora da visão terapêutica, tá? Porque assim, eu faço acompanhamentos, se você acessar o site e ir lá em atendimento, tem como agendar atendimentos comigo. Então nós fazemos sessões por videochamada, sessões individuais ou pacotes. Então eu faço muitos acompanhamentos. Quando uma pessoa ela chega e fala assim, sabe, é porque eu fui diagnosticada com borderline. Naturalmente a pessoa se fecha para qualquer terapia, para qualquer compreensão, porque ela entende que ela tem raiva do marido porque ela é doente. Ela entende que ela não consegue elevar sua autoestima porque ela é doente. Ela entende que ela faz tudo dar errado na vida dela porque ela é doente. Ou seja, é muito forte para uma pessoa que está instável, insegura, você virar para ela e falar assim, ei, você está doente, você tem um transtorno. Mas espera aí, eu sofro alterações químicas, biológicas por meio desse transtorno? Não.
tanto que você não diagnostica alguém mediante exames de sangue, exames de imagem, nada, absolutamente nada. São análises comportamentais. Ou seja, você coloca um peso muito grande na pessoa, você limita a pessoa. Quando você fala para ela assim, olha, você tem um transtorno de personalidade, é como se você amarrasse a pessoa para que ela não se libertasse. Então, eu vou dizer para você abertamente, ainda que se faça algumas considerações da necessidade de medicamento aonde se apresentam sintomas graves, eu sou expressamente contra o uso de medicamentos para esse caso. Totalmente contra. Ah, Diego, mas e no caso? Não existe nenhum caso para esses sintomas que se faça necessário. Justamente porque, agora eu vou falar para você que já foi diagnosticado com borderline. Porque você não está doente. Você não está doente. Você não é doente. Você não tem um transtorno. O que você está vivendo é uma condição da sua vida adversa, que está afetando a sua percepção de ver as coisas. Você vê seu marido de uma maneira, você se vê de outra maneira. Isso deixa você impulsiva, deixa você irritada, isso altera o seu senso de humor. Isso faz com que você se sabote, porque você ainda não sabe para onde vai. Isso faz com que você tenha medo de abandono. Extremamente natural. É uma circunstância que todos passam. Sabe uma coisa que é preocupante? O Ministério da Saúde divulgou recentemente que por ano, só no Brasil, são mais de 2 milhões de novos casos. Gente, é muitas pessoas sendo enganadas que dizem para ela assim, você quer restaurar seu casamento? Você está presa naquele que Deus fez vocês dois uma só carne? Você ainda está tentando idealizar um relacionamento. Ei, você é doente. E de repente as pessoas estão acreditando. E as pessoas estão se engessando. As pessoas estão se afastando das outras. Porque aí os psicólogos, coloca aqui no comentário quem já foi num psicólogo que falou que você tinha borderline e falou assim, experimente novos relacionamentos. Conheça novas pessoas. Tá entendendo? Ou seja, você não é doente. O que você precisa é compreender melhor tudo que está passando. Você precisa compreender melhor como que você deve agir, como você deve proceder. É simples assim. Isso não é nada muito difícil. O problema é que nós vivemos num mundo onde o inimigo tenta nos destruir de todas as formas. Ele trabalha a favor disso, para nos destruir, para nos confundir, para limitar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E agora, pega uma pessoa que é abandonada, que passa por uma separação, por N problemas, e fala para ela que ela precisa tomar remédio porque ela é doente. E não é bem assim. Esse programa Recomeçar, ele basicamente é um tratamento contra o borderline, dentre tantas outras coisas, porque são 40 dias de atividades que vai trabalhar justamente isso, a sua compreensão acerca do que você está vivendo, para que você não fique se sabotando, o seu domínio próprio, para que você não seja tão impulsiva, vai trabalhar o conceito da autoimagem, da imagem do outro, quem realmente é seu marido, quem realmente você é, vai trabalhar o conceito do abandono, entendendo como você se relaciona com mais pessoas e como a sua mente se prepara para entender que você não foi abandonada, você passou por uma separação, o pecado fez isso. Vai trabalhar o processo da idealização de um relacionamento, entender como que biblicamente deve ser pautado um relacionamento. Então, se você não conhece ainda, se estiver assistindo pela televisão, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, ou se não, vem no link da descrição, vai direto para a página e você pode se inscrever para participar também. Tá bom? Família, por hoje foi só. Quero deixar
A paz do Senhor para todos que estavam acompanhando aqui no chat, interagindo no chat também. E lembrar vocês, viu? Mais tarde nós estaremos numa programação imperdível, 100 mil inscritos. Eu já estou falando isso na fé, hein? Porque não chegamos ainda não, mas eu espero chegar até a noite. Eu espero que Deus te abençoe, te guarde, conceda a você um ótimo restante de dia e nós nos veremos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.